Oi, deusa! Estamos começando mais um Versões de Nós, na nossa série especial dos 7 Pecados. E hoje o tema é bem confrontante para todo mundo que está aí escutando a gente. E como nós estamos aqui no Sesc Palladium, vocês já sabem que é dia de convidada. E a convidada de hoje é muito especial e vai falar com a gente de um tema muito interessante. Nosso tema de hoje é dinheiro, mas dinheiro de uma forma diferente do que a gente está acostumado a falar. Não só sobre ganhar dinheiro, mas o que o dinheiro revela sobre nós mesmos. A gente está recebendo a Marina Guerra, que além de educadora financeira, é mãe, dona de casa, esposa. E ela vai contar um pouquinho, então, agora, ela por ela mesma pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando de um tema que muitas vezes pode ser um tabu, mas que a gente vai trazer aqui de forma muito mais tranquila, muito mais leve. Sou Marina, como vocês falaram, educadora financeira, engenheira civil de formação, mas que, enfim, por inúmeras coisas aí que aconteceram no caminho, não me senti tão realizada nessa área e fui para a parte da educação financeira, muito mais para ajudar pessoas, ajudar mulheres a evoluir muito nisso. Tenho uma filha de 4 anos, casada, fico metade do tempo com ela, metade do tempo trabalhando, metade do tempo com as coisas de casa, enfim, aquele dia que tem muito mais do que 24 horas. Eu ia falar isso agora. Isso aí, a gente tenta ser 24 horas, mas que assim, né? Equilibrando um pratinho aqui, desequilibrando o outro, mas enfim, é o que a gente consegue ir fazendo. Certo, é isso aí, são as nossas versões, é Com disso certeza. que a gente fala aqui, ninguém é uma coisa só, né, nós somos várias em uma e a gente tenta, um dia puxa mais para um lado, outro dia é mais mãe, outro dia é mais esposa, Com certeza. É isso aí, a gente vai levando. E já entrando no tema, Marina, conta pra gente, você acha que o dinheiro, ele vem de um lugar de liberdade ou ele é mais uma prisão disfarçada pra gente? Na maioria das vezes as pessoas veem como uma prisão. Mas a gente tenta trabalhar ele de uma forma que ele seja uma liberdade pra gente. O dinheiro, eu falo, ele pode não trazer felicidade em si, mas ele te dá poder de escolha. Então, assim, se a gente pensa muito mais essa questão, se por um acaso eu adoecer, alguém da minha família adoecer, eu posso ter a escolha de ter um tratamento melhor para essa pessoa ou não. Por causa da falta do dinheiro, eu sou obrigada a aceitar algo que, né, enfim, um SUS, não necessariamente o SUS é ruim. Muitas vezes o SUS é ainda melhor. Mas, assim, é um poder de escolha que a gente traz. Então, eu falo que muitas vezes a gente não consegue ver esse dinheiro como algo bom, porque a gente vem, né, nasce aí de algo que a gente vai aprendendo desde os nossos ancestrais aí, Tem alguém até falando alguma coisa, enfim. Um meme que eu adoro, que é aquele que fala, né, que dinheiro não traz felicidade, mas que eu vou adorar sofrer lá em Paris. Com Exatamente. certeza. Eu vou adorar, vou achar o máximo tá lá de frente pra Mas é bem sobre Para tudo isso, que eu que tenho o vontade dinheiro, de fazer. de fato, não é o único fator para você ter uma felicidade, mas ele te abre portas, abre caminhos, te dá escolhas, que é igual você falou. Então, de fato, é mais fácil sofrer com dinheiro do que sem dinheiro. Com certeza. Até porque quando a gente sofre sem dinheiro, as chances de mentalmente a gente ficar infinitamente pior, né? Porque não existe nada que deixa as pessoas mais desestabilizadas do que terminar um relacionamento, mas está devendo um aluguel. Isso deixa a pessoa completamente sem limites, assim, emocionais, né? Porque ela não consegue ter um controle. Eu acho que a falta do dinheiro, ela desestabiliza as pessoas com muito mais impacto do que qualquer outra questão, né? E desestabiliza, inclusive, relacionamentos, Exatamente. relações. É Com muito certeza. mais complexo, porque gera um estresse, a falta do dinheiro. O problema não é o dinheiro, né? É O a problema é a falta falta dele. O muito dinheiro, às vezes, Também, porque traz gera problema. conflitos também. Sim, e assim, pegar uma parte que vocês falaram aí de casais, muitos casamentos terminam por causa de dinheiro. Conflito com dinheiro. Não necessariamente por pouco. Pode ser por muito também. Mas um fica só com o dinheiro, o outro não sabe nada do dinheiro. O dinheiro, é o que eu falei no início, muitas vezes o dinheiro é um tabu. Principalmente entre casais.
E isso só faz eles andando cada vez mais distante. Uma coisa que a gente estava conversando antes, né, de começar de fato o podcast, era sobre o dinheiro como forma de fuga emocional, que é algo que a gente tem observado muito na atualidade, na nossa sociedade atual, né? Que é usar o dinheiro, às vezes, como validação, usar o dinheiro como uma capa ali para mostrar, às vezes, o que não se tem de verdade, mas querer mostrar que tem muito dinheiro para ter um certo poder. Enfim, acho que é necessário a gente conversar sobre isso, né? Sim, e quando a gente vai falar dessa questão, a gente vive em sociedade e a gente sempre quer a aprovação de alguém. Sim. De qualquer pessoa, seja, né, do companheiro, seja de família, seja de amigos e tudo mais. Quantas vezes a gente não passa em casas e você vê, a casa às vezes não é tão boa, mas o carro Sim. é muito bom. A sua casa, nem sempre as pessoas vão até ela. Você escolhe quem entra na sua casa. O seu carro, tá todo mundo vendo onde você tá andando. Assim como às vezes O a pessoa não celular. tem... eu ia falar isso, não tem nem carro, nem casa boa, nem Mas nada. tem um Mas iPhone tem um de iPhone última da última geração, tem Tem. roupa de marca. A gente conversou sobre isso quando a Ana Luísa do Armário Compartilhado veio aqui. Uhum. Que houve uma pauta que na época ela postou de uma mulher que tinha alugado uma bolsa cara para ir num evento de médicos. E aí, como que isso reflete a questão do status, né? E ela falou, eu não vou comprar só uma bolsa para ir nesse lugar, mas ela estava sendo criticada porque ela tinha alugado. E a Ana, ela tem um armário compartilhado, onde as pessoas vão lá, pegam roupas lá e tal. Que é uma forma de você, entre aspas, economizar, porque hoje uma peça que você vai comprar geralmente é quase o valor da mensalidade do armário compartilhado. E aí eu fiquei pensando, né, como que a gente é validado e é colocado o tempo todo em confronto, porque ela era uma médica e ela não podia, hipótese alguma, não estar com uma daquelas marcas de bolsa, porque se ela não tivesse aquele status, isso diminui, inclusive, para algumas pessoas, o profissionalismo dela enquanto médica, porque se ela não tá prosperando para ter uma bolsa cara dessa, será que ela é tão boa profissional quanto as outras que estão aqui? Como que a nossa mentalidade, né, em relação ao que é mostrado, ao que é exibido, mudou completamente, né? Com certeza. A gente olha muito mais, né? Será que aquela pessoa sabe fazer mesmo? Aí a gente fala muito dessa questão. Um nutricionista, se ele tiver um pouco acima do peso, tá errado, né? Vem nessa questão que vocês estão falando. Um personal trainer, ele tem que ser todo malhado, todo forte. E assim, por quê? Sabe? Então, quando a gente precisa usar o dinheiro para caber em um lugar, isso é uma coisa muito preocupante. Porque muitas vezes você deixa algumas coisas de lado que são mais importantes do que isso por causa de status. Às vezes, o seu filho, você não consegue dar uma escola boa para o seu filho, um plano de saúde bom para o seu filho, enfim, um seguro de vida, um plano de saúde, um seguro de vida, enfim, inúmeras coisas aqui, você não consegue dar para o seu filho ou para você mesmo, porque você tem que ter uma roupa melhor. Porque você tem que comprar um celular de última geração, porque todo mundo no seu trabalho tem, e você não. Uma coisa que a gente observa muito essa questão de querer aparecer para o outro, como forma do outro me aceitar, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa observar também, porque às vezes nem é para o outro me aceitar, às vezes é para eu mesma me sentir, né, mais seguro, porque olha como eu posso, olha, fulano vai me ver e vai ver que eu sou bom. Então, não, se eu não tiver isso aqui, eu vou me sentir menosprezado pelas pessoas ao meu redor que tem isso daqui. Então, se eu não tiver um carro igual que todo mundo tem, se eu não tiver o iPhone que todo mundo tem, se eu não tiver o tênis da marca tal que todo mundo tem, que as pessoas que convivem ali comigo têm, eu vou me sentir menosprezado. E aí a gente precisa observar que vazio é esse, né? Que tá ali dentro de mim, que eu acho que só vou preencher com dinheiro, com status que aquela peça, que aquele item vai me trazer, né? E vem muito, né? Contando um pouco do pessoal aqui, antes eu me sentia muito sobrecarregada inúmeras vezes, né? Com as versões que eu tenho, enfim. E aí, muitas vezes eu estava cansada, sobrecarregada. O que eu fazia? Eu gostava de ir pro shopping, comprar roupa. Às vezes eu não achava nenhuma roupa que eu queria, ia comprar doce. Comia o doce, chegava em casa, pra quê que eu fiz isso? Porque era pra te preencher, não era né? pra eu fazer isso, agora eu estou chateada porque
eu saí da minha alimentação que estava legal, não vou render tanto no meu esporte que eu gosto, tudo por causa desse doce. E assim, virava uma bola de neve e continuava cansada. Então, assim, eu queria preencher algo. Hoje em dia, depois de terapia, depois de muito estudo, depois de várias coisas, não, eu estou cansada. Eu vou descansar. Porque isso é algo que a gente aprende também. A gente não pode ficar parada. Se a gente tá parada, a gente tá sendo inútil. Descansar é um absurdo. Então, assim, a gente vê todo mundo fazendo e quando a gente faz, a gente fala assim, nossa, eu não posso. Sim. Hoje em dia, não. Eu me permito descansar. Eu sento, eu vou ver um filme com a Fernanda, eu faço, enfim, inúmeras coisas. Vou passear, vou pra uma pracinha, 2h da tarde. O que vão pensar de mim? Hoje em dia, sei, né? Não me importa. Desde que pense. Não me importa. Antes me importava, hoje não. E a gente falou sobre essa questão do gastar muito, né? Que a gente sabe que é um problema e tudo. E a nossa cultura foi uma cultura da poupança, né? A gente é ensinado a guardar dinheiro na poupança. E quando a gente pensa no contrário, assim, você acredita que essa história do segurar dinheiro, do não pensar em novos investimentos, do não olhar para novas possibilidades hoje, que são muito melhores do que a poupança, né? Pode ser por medo também, uma questão interna mal trabalhada em relação ao dinheiro, porque tem gente que vai só acumulando, né, e não sabe nem o que faz com aquele dinheiro, deixa o dinheiro guardado ali, às vezes na poupança, né? Eu acredito que ninguém mais guarde debaixo do colchão. Tem, porque eu conheço pessoa próxima que guarda dinheiro debaixo do colchão. Embaixo do colchão, nem terra. Em terra? Meu Deus. Quando Chocada. precisa, A gente vai lá acha e que tira. não existe mais, né? Meu terra. Deus. Por quê? Porque não confia no banco. E aí vira um guardar por... Aí vira de fato uma avareza. Uma avareza, porque a pessoa Aí tá sim. guardando, não sabe nem... Não tá investindo, tem nem não tá dando nada. direcionamento pro dinheiro. E tá perdendo dinheiro. Porque Porque o dinheiro vem a podia estar trabalhando inflação. pra ela ali, Não, né? e assim, coloca na poupança. Não é o indicado, mas assim... Ainda é melhor do coloca que na enterrar. poupança, mas não enterra. Não, enterrar enterrar é demais. Enterrar. Fecha essa colinha, Literalmente, enterra. gente, enterrar. Cava um buraquinho, coloca lá dentro, fecha e pronto. Jesus. E aí é dinheiro e energia estagnada, né? Com certeza. Tô besta. Eu Com nunca certeza. imaginei que enterrava O dinheiro. colchão ainda tá... Bom, eu acho que todo mundo conhece alguém que é assim, o avarento mesmo, no sentido de não gasta com nada e o máximo que puder guardar e quando gasta sofrendo, chorando e às vezes nem é uma pessoa que não tem condição. A maioria das vezes a pessoa Ela tem tem condição. Ela Não tá faz nada, né? Não vai fazer um desfruta do passeio, dinheiro. não... Porque eu, no meu ver, o dinheiro, óbvio, a gente tem que poupar, a gente tem que guardar, mas para que a gente possa usufruir. Com certeza. Para que dê conforto. O dinheiro é para dar conforto pra gente, para dar momentos felizes pra gente, criar memórias, né? Se você tá juntando dinheiro pra... Aí você não pode comer uma comida que você gosta, você não pode viajar pra um lugar que você gosta, você não pode ter o carro que você quer, morar num lugar que é confortável. Não, e viajar, você tem né? condição tem gente que disso. real acha que viagem é perda de gastar dinheiro. jogar assim, dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. Não vê como um investimento em saúde mental, em Não. momentos felizes, Não, e às histórias. vezes é uma oportunidade da pessoa se descobrir, porque quando você sai do seu ambiente e vai para um outro lugar, né? Você descobre que você gosta de outras coisas, que tem uma alimentação de alguma coisa que você vai comer Outras diferente. culturas. É muito E para loucura. além disso ainda, você tá com pessoas que você ama, pra mim é um investimento mais Que seja mais necessário. sozinho, É, porque a hoje em viagem dia até tem gente- sozinha É, já vai te acrescentar Mas às vezes, por tanto, exemplo, né? você tá ali, pode viajar com sua família e tudo mais, você vai ter colecionar tantas memórias e gerar memórias em quem vai ficar, mesmo depois que a gente for embora, que isso eu acho valiosíssimo. Com certeza. E tem muita gente que guarda dinheiro e não sabe pra quê. Não sabe, só vai guardando. Pode me dar, viu, gente? Se você tá aí guardando, não sabe pra quê, eu vou fazer um ótimo investimento no seu dinheiro. Aí é avarento mesmo. E assim, não sabe pra quê. Ai, mas vamos fazer tal coisa? Não posso. Não tenho dinheiro. Mas isso vem muito de como aquela pessoa foi criada. A gente, muitas vezes, uma cliente que eu atendi agora, o pai dela falava assim, eu não tenho dinheiro, graças a Deus. Ó, Por quê? O dinheiro pra ele era era um ruim. problema. Tem coisas... Mas tem umas porque, crenças assim mesmo, né? tem. Tipo, como é que é? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Eu escutei muito isso quando criança de outras pessoas. Pois é. Graças a Deus eu não internalizei isso, porque eu quero ter bastante dinheiro, tô bem Mais ou feliz. menos, que você tem umas crencinhas aí de vez em quando. De que eu não quero ser rica? Não tenho, não. Essa aí é uma... Eu tenho várias crenças Eu quero limitantes, ser mas rica. de dinheiro não é uma delas.
Eu já ouvi falar, assim, de mim, né? Ah, porque você gosta muito de dinheiro. Eu gosto. Falei, gosto. amo. Eu amo. Eu adoro o dinheiro e o que ele pode me proporcionar. Exatamente. Sei Principalmente. viver com pouco dinheiro, faço várias coisas que não precisam do dinheiro. É porque eu acho que é uma Mas, mentalidade se eu puder que fazer, a gente vai mudando depois, né? Que você vai tendo acesso ali a uma quantidade de dinheiro, é que nem tudo gira em torno dele, né? Por exemplo, uma das memórias que a Lívia tem latente foi um rolê que a gente gastou super pouco. Foi um piquenique na Lagoa da Pampulha, ou seja, não foi um restaurante caro, não foi um ambiente ali cheio de coisa, não. Eu sentei com ela ali, a gente levou um bolo que ela gostava, a gente sentou na beira da lagoa, deitamos, vimos o pôr do sol, e então são coisas que não gasta dinheiro. Acho que a prosperidade vem para além do só ter dinheiro, né? e muitas vezes a gente usa esse dinheiro para nos realizar com os nossos filhos. Falando assim, né? Trazendo você falando aí de maternidade e eu também, porque a gente vê muito essa questão de aniversários de criança. Sim, hoje em dia São é uma loucura. Festas, assim, quase que festas de casamento. Sim. Um competindo com o outro de quem faz a melhor festa e tudo mais. Ano passado, no aniversário da Fernanda, falei com ela, amor, o que a gente vai fazer? Ela, mamãe, eu quero uma festa com os meus amigos. Só. Tá bom, mas eu falei assim, eu não vou pegar a responsabilidade de trazer os amigos e eu cuidar deles. Falei, vamos fazer um piquenique lá no parque? A gente não morava aqui em BH ainda. Convidei todos. Falei assim, olha, a Fernanda gosta de coisas de manhã, porque ela dorme muito cedo. 6:30 da tarde ela tá dormindo. Então assim, ó, vai ser um café da manhã no parque. Comida para crianças, do que a Fernanda gosta e dos amiguinhos gostam. Os pais são bem-vindos para levar as crianças e ficar lá olhando eles. Contratei uma recreação. Foram todos, todo mundo amou. Os pais chegaram para mim e falaram assim, Marina, que ideia legal. Decorei, assim, o parque com algumas coisas. Enfim, ela saiu de lá. Mamãe, eu amei o meu aniversário. Foi o melhor aniversário que eu tive. Eu brinquei muito com os meus amigos e foi muito legal. Porque é isso que importa pra criança, né? Eu vi na internet a mãe filmando, né, a criança acordando, e ela tinha feito uma mesinha de bolo pra ela. Só que ela colocou aquela música da Xuxa, e ela veio cantando e foi direto olhar a televisão, empolgada. Ela, oi filha, você não viu? Aí na hora que ela viu, gente, um bolo com os docinhos na mesa e uns presentinhos do lado. Ela gritava e batia palma. Você vê como ela ficou feliz com uma coisa simples. Às vezes, pra criança que é muito pura, inclusive, isso é muito mais importante do que essa ostentação toda. Sim. Essa ostentação, muitas vezes, é de mãe para mãe. E às vezes nem é de mãe pra mãe, é de mãe consigo mesma, que tem uma frustração de não ter. De que não fez Quantas isso. vezes eu já escutei, não, porque eu não tive festa de 15 anos, aí realmente faz todas as festas da criança até os 15, como De se 15 fosse... Não, e às vezes a menina nem quer a festa Não de 15 anos. nada. Quem Não quer festa. é a mãe. Não quer uma festa de 15 anos, não quer, né? E então isso é uma loucura mesmo. Assim, o dinheiro, muitas vezes, a gente usa ele. A gente foi tão restrito na nossa infância, porque nossos pais, às vezes, não tinham, não sabiam, enfim, inúmeras questões aí. E aí, quando a gente cresce, trabalha, tem o nosso dinheiro, muitas vezes a gente pode gastar demais, porque a gente foi muito privado quando era criança. E você, assim, Aí você quer se agora que eu permitir tenho o demais. meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. Ou então, vem dessa outra parte de eu aprendi a não gastar com nada. Hoje eu tenho, mas eu não gasto com nada. Por Vai quê? que Porque eu não falta. posso. Vai que vai falta, falta, né? né? Acho que é aquele medo da falta, né? Mesmo o medo da escassez. Às vezes nem tá num momento escasso mais, já passou, mas tem aquilo na cabeça de que um dia pode vir a faltar, então é melhor guardar, né? E aí, assim, tá, guardar pra quê? Eu acho que, assim, a gente sempre tem que ter um objetivo. Uma das coisas que eu sempre converso com meus clientes é isso. As primeiras conversas. O que você quer com o seu dinheiro? Qual é o seu objetivo? Porque a gente vai trazer muito mais essa visão. O dinheiro está aqui para te servir. A gente, né, você vai receber o seu dinheiro, a gente vai entender para onde ele vai, o que você está gastando, mas quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? E muitas vezes a gente fala assim, eu quero ter uma casa. E o cliente fala isso e fala assim, quero ter uma casa, sabe? Com aquele sorriso que fala assim, eu duvido que um dia eu vou ter. Mas eu quero. Tá, mas você já colocou no papel quanto é essa casa? Quando você quer ter essa casa? Porque quando a gente começa a colocar os nossos sonhos no papel,
a gente começa a conseguir realizá-los. Isso, Tem que colocar um parâmetro, né? isso foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com meu marido, porque eu sempre fui essa pessoa muito, assim, sonhadora, beleza, vamos fazer, vamos acontecer, mas nunca fui aquela pessoa de colocar, tá, então vamos traçar um planejamento real para em quanto tempo eu consigo juntar esse dinheiro desse jeito para ter isso. E aí isso foi algo que ele me ensinou. Não, vamos sentar e vamos planejar de fato, não só tipo, vamos ficar sonhando e vamos trabalhar e aí uma hora vai dar. Não, porque assim, daqui uma a hora 5 quando? anos, você Qual quer é o ter uma objetivo? casa. Quanto a gente precisa juntar? O que a gente precisa economizar para ter isso aqui? Então foi algo que ele me ensinou, assim, disso, que eu realmente não tinha. E que eu acho que muita gente não tem. 5 anos você quer ter uma casa. Tá, e aí? Se você não fizer nada hoje, provavelmente em 5 anos você não vai ter essa casa. Vai chegar lá e falar assim, tá vendo? Não consegui mesmo. E às vezes é só falta de organização, não é nem falta do dinheiro em si. Não. É de Muitas organizar vezes esse é Porque quando a dinheiro. gente vai ver a movimentação, eu falo que isso é uma coisa engraçada, que quando você tem um plano, geralmente quando eu ia fazer festa de aniversário pra Lívia, hoje em dia eu não faço mais, mas assim, ano que vem começa a juntar dinheiro pra de 15 anos, né? Como que ter essa motivação faz com que o dinheiro apareça pra essa motivação, né? A Adri viveu isso muito no casamento, porque ela tinha uma meta, o casamento já estava marcado, ela tinha que juntar aquele dinheiro pro Tinha que ter a casamento. conta de pagar. Eu tinha que terminar, Eu tinha que dar senão não conta de casava, pagar. né? E aí Aham. eu acho que isso vai fazendo com que a gente vai acreditando que aquilo é possível e você vai fazendo o movimento. Quando você assusta, já tá E foi. não só de acreditar, mas você prioriza aquilo. Então Exato. você deixa de gastar dinheiro, às vezes, com Isso que eu ia uma falar. coisa que você ia gastar ali super Que não é por boba, fora. mas, por exemplo, que você pode Que esperar você- um momento isso, mais que não é um propício. momento, ou que não tem urgência, não tem necessidade daquele momento, pode esperar um pouquinho. E aí você vai focar o dinheiro naquele planejamento ali. A gente é muito imediatista. Sim. Então, assim, se a gente não tem um porquê guardar esse dinheiro, e aí aqui vem assim, tem pessoas que querem guardar para ter 1 milhão na conta, tem pessoa que quer comprar um carro, uma casa, viajar o mundo, e assim, cada um tem um sonho. Mas se a gente não coloca isso como um objetivo, a gente gasta. E é o que eu falo, a regra de ouro que a gente tem é, você recebeu o seu salário, você pega o dinheiro, você aplica esse dinheiro, você guarda esse dinheiro primeiro, você paga as suas contas, depois você gasta. A gente tem que se colocar como um boleto, né? A Porque se a gente gente não coloca se ao colocar contrário. como um boleto, você nunca vai economizar dinheiro. Sim. Os Assim, seus a gente sonhos faz o nunca quê? A vão gente ser faz o realizados. contrário. Você pensa assim, o dinheiro é meu, eu tomo conta dele, eu faço o que eu quiser com Não, ele. e assim, muitas vezes... Ninguém me manda. Você recebe um 13º, né? Pessoas que são CLT e tudo mais. Nossa, agora eu tenho meu 13º. Vou o quê? Gastar presente. Comprar. Vou comprar. E o bom Eu é que ele já sempre vem gastei logo em com dezembro, presente. que é perto do Natal, sai comprando presente pra todo Eu, mundo. quando Ao era invés de você CLT, fazer o quê? Vou guardar. Não, vou gastar. Eu, quando fui CLT, nunca guardei. O 13º era ótimo. Chegava na época do Natal, Eu não pronto, sei, eu não sei que presente. prazer é. Esse prazer eu nunca nem tive, que eu nunca fui CLT, né? Então eu falo que o 13º, eu nunca senti um cheirinho de 13º. E ainda depois, janeiro, fevereiro, vem o quê? Um monte de conta pra pagar. Ninguém se prepara pra isso. Ao Sim. invés de você chegar o ano inteiro e ficar guardando um pouquinho ali todo mês pra essas contas de início do ano, todo mundo faz o quê? Passa apertado. Nossa, agora eu não posso gastar nada porque tem essas contas de início de ano. Fora que se a gente não coloca os nossos planos muito bem traçados, a gente cai na armadilha do hoje eu me permito. Só Eu se vive uma vez. mereço. Hoje eu mereço. Eu mereço. Só hoje. se vive uma vez Você é merece maravilhoso. Todos os dias. Mas e aquele objetivo que você traçou? Então aí é aquela coisa de o meu compromisso comigo mesma, com Sim. meus planos, com os meus objetivos, né? E muitas vezes esse eu mereço é por fuga de alguma outra coisa que você não quer ver. Uhum. Tá, eu mereço por quê? É porque eu tô cansada. Ou porque Ué, eu tô quando triste. quando você não tá cansado, quando você tá feliz, você não merece? Eu trabalhei Merece. demais. Esse é ótimo, eu adoro falar esse. Eu trabalhei demais, você merece o Uau, quê? Mas eu geralmente assistir é filme. com comida, essa compensação É, minha. não, eu Geralmente, também. hoje eu mereço porque eu tô de TPM, eu mereço um É um doce. docinho, assim, isso aí eu também. Que eu trabalhei demais, eu mereço um japa. Não que você não mereça, não que você possa Sim, fazer isso. não é mas isso não que a gente isso tá ser uma falando. desculpa. É só todo que dia. todos os dias levar isso sem considerar Uhum. aquele planejamento. Se o seu planejamento está sendo cumprido, Tá você tudo merece, vai ser certo. feliz. Tá tudo Aí, certo. de Tem que fato, aproveitar mesmo. aproveite Ou mesmo, você ter aí no seu mês, né, separar um dinheirinho pros eu mereço, já que você sabe É, que durante já o mês coloca você vai isso no querer se dar um eu planejamento. mereço, É. já Sim. põe aí, né? Com certeza. E hoje, assim, observando, né, a nossa vitrine,
que é o Instagram, né, e o TikTok e todas as outras mídias que a gente tem, surgiu de uns 5 anos para cá, logo que veio a pandemia, a fase da ostentação, né? Isso virou uma moda a ponto de pessoas alugarem carros caríssimos, mansões caríssimas e parecerem ricas. E o que você pensa, Marina, sobre essa coisa de as pessoas hoje em dia quererem, né, ter essa necessidade de parecer rico? O que isso você acha que representa na nossa sociedade, assim, né, com seus estudos e com tudo que você vai entendendo da consciência da mente humana? Porque eu acho que uma das coisas também que você acaba tendo que aprender é exatamente essa consciência, né? Porque dinheiro é comportamento. É comportamento. Totalmente, assim. E eu acredito muito que essa questão de você parecer ser algo que você não é, vem muito de vazios que você quer preencher dentro de você. Então, assim... E aí um inteligente captou isso e começou a vender essa ideia, né? Porque eu acho que isso começou a ser vendido lá atrás, porque eu acho que deu esse boom na época da pandemia mesmo, que tudo começou a aparecer mais intenso, Mas eu vou né? te falar o que é que eu acredito que esteja muito ligado a isso. Na pandemia, nós ficamos muito carentes. Porque a gente não podia conviver com as pessoas, né? E eu vejo e enxergo muito essa questão da aprovação, dessa vitrine muito bonita, de como o outro vai me ver, como validação, como aceitação. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser validado, todo mundo quer ser escolhido, todo mundo quer ser notado, elogiado. Então, despertou mais ainda com a pandemia, porque na pandemia a gente ficou mais carente de todas essas validações, de todas essas questões. E eu acho que, assim, era um meio também da gente ficar perto de outras pessoas, né? Não podia estar... De estar em grupo, de alguma contato, mas, assim, você começa a postar mais, você começa a fazer mais as coisas, então você vê o que a outra pessoa tá fazendo. Só que isso virou uma guerra sem fim. Sim. Né? De todo mundo, você tem que postar tudo que você faz, com quem você tá, o que você tá fazendo, o que você tá comendo, onde você tá indo. E assim, muitas vezes, se você não posta, por que você não tá postando? Porque aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Não posta, às vezes... Você não pode baixar de nível. Se você não postou passeando, viajando, alguma coisa... Ah lá, não tá fazendo nada, só fica dentro de casa. Aí não postou com o marido... Ih, será que você parou? É desse jeito. A Andriele, essa semana, tá na casa da mãe dela, todo mundo tá achando Todo que você mundo tá deve estar achando que eu tô brigada ou que eu separei. Certeza. Com certeza, porque... Não, gente, aí, ó, eu já posso falar que já passou, diz que só depois que passa a gente pode falar. Meu marido tava viajando, gente, a trabalho. Só eu não isso, queria tá? ficar sozinha. Eu não queria ficar sozinha, eu fui ficar com a minha mãe. A oportunidade de ficar no cangote de mãe foi esse. Uma coisa que a gente precisa falar muito, que eu acho muito necessário, é um tema até bem polêmico, assim, mas que existem polêmicas que a gente precisa traçar, que a gente precisa entrar nelas, principalmente nós como mulheres, e esse espaço aqui é um espaço dedicado a mulheres, e eu acho que é um assunto importantíssimo de ser trabalhado fora a polêmica. Falar sobre a necessidade mesmo de se orientar sobre isso, que agora tá na moda ser esposa troféu. Gente, só antes de mais nada, eu não tenho nada contra esposa troféu, tá? Desde que seja muito consciente, seja uma escolha e que tenha-se consciência das consequências disso e que tenha um planejamento para se der ruim. Porque tudo na nossa vida, a gente não sabe dia de amanhã. E eu até falo muito sobre isso, minha mãe sempre me ensinou isso, a gente não é nada, a gente está algo. Então, você está esposa troféu. E se daqui a um tempo você não estiver mais como esposa troféu, você já se planejou quanto a isso, né? Então, eu queria muito jogar essa bola para você, que entende muito mais, essa bomba. Joga batata quente, vocês lembram da batata quente? Vou jogar batata quente para você falar sobre isso, mas é porque eu acho que é um assunto muito necessário, principalmente se tratando sobre dinheiro, finanças. Sim, e assim... Você ser uma esposa troféu, assim, né? O que é ser essa esposa troféu? É estar em casa? Porque muitas vezes as pessoas estão também falando assim, eu sou esposa troféu. Mas você tá dentro de casa trabalhando como, né? Diarista, lavando, passando, cozinhando e tudo. Enfim. No caso, você não é esposa troféu. Você é a administradora do celular. Isso. Enfim. Ou você está em casa... com empregados, enfim, que no meu entendimento, esse é ser a esposa troféu. Mas independente de qual forma a pessoa está em casa, eu acho que, primeira coisa, isso tem que ser uma decisão do casal em si, né? Não só
o homem, porque eu não aceito você trabalhar fora de casa. E nem da mulher, eu quero ficar em casa fazendo nada. Enfim, por quê? Porque isso vem de uma dinâmica e, querendo ou não, é o dinheiro do casal. E aí, se vocês decidem ser... Que a mulher vai ser uma esposa troféu, ou o nome que aqui achar necessário colocar. Que ela não vai trabalhar, só para ficar claro que é fora só de casa. Fora de casa, tá? Remuneradamente, né, isso. gente? Acho que é isso que a gente tá querendo dizer aqui, bem claro. Mas, assim, que ela use esse momento dela de forma muito inteligente. Que ela traga ali, né, que vai ter ou acesso a um dinheiro da família, ou ela vai ter uma mesada, enfim, do jeito que for. Use isso de forma que invista nela. Use esse tempo que você está em casa, estude. Porque você pode, daqui a pouco, não ser essa esposa troféu. E aí você sabe fazer algo que vá te trazer uma remuneração. Às vezes vai estar desatualizada, né? Na fora do mercado, área, já tem, às isso. vezes, uma profissão, escolheu não exercê-la, mas aí vai desatualizando, vai saindo ali daquela coisa. E aí, se você precisar voltar para o mercado, você vai estar pronta para isso? Ela foi super esperta. Ela falou, eu quero ser esposa troféu, vou ficar por conta, tenho 2 filhos. Vou fazer tudo, vou cuidar, o marido trabalha viajando, você não precisa preocupar com nada disso. Mas, em contrapartida, eu vou fazer medicina. Ok. Hoje formada, não é mais a esposa troféu, vai atender, né? Tá concluindo aí a graduação. Psiquiatria. Já atende, né? Residência. Mas, assim, já tá na residência de psiquiatria também. Então, assim, fez o dela. Ela ficou durante 8 anos por conta da casa, por conta da família. Criando os filhos ali. Hoje tá e com que um não filho de existe 14, problema com nenhum outro de nisso, 12. né? E revezando isso com os estudos, porque a faculdade de medicina exige muito da gente, né? Eu imagino. Então, ela continuou ali fazendo a parte dela, estudando, mas ela se resguardou. Então, hoje, ela trabalha lá nos postinhos dela, são 3. Cada postinho paga um salário muito bom pra ela, não é um salário Salário de médico não é um salário meia boca, são 3, então ela consegue juntar ali. E hoje ela tem o retorno dela. Então, eu acho que vale muito pensar nisso como possíveis estratégias. O seu filho, ele vai crescer. Uma hora ele vai demandar menos do que ele demanda. Assim, não, gente, isso eu penso melhor. São demandas diferentes. São demandas diferentes. Ele vai demandar menos cuidado, zelo, mas ele vai demandar muito do seu mental, de acordo com o que ele for crescendo. E é importante, inclusive, que ter essa consciência também, porque essa história da esposa troféu vai te demandar muito mais com os seus filhos. Você vai precisar estar muito mais intensa ali dentro, porque você vai estar o tempo inteiro. Não dá para terceirizar, né? Hoje eu trabalho de casa e eu observo isso. Não sou esposa troféu, mas eu observo muito isso. Me demanda muito mais estar 100% com a Lívia do que quando eu trabalhava fora e eu via ela poucas vezes ao longo do dia ali, né? Eu via ela de manhã, via ela à noite, quando eu voltava, mas não tinha toda essa exigência mental ali, comportamental, de dialogar, de observar, de perceber. Então, é uma vantagem muito grande, sim, para quem deseja, tem essa vontade muito grande de ser mãe, porque é uma oportunidade única, né? De você estar 100% ali com o seu filho e poder se dedicar a ele, ter essa... Imagino que para a esposa deve ser melhor ainda, porque não tem o trabalho que demanda, porque eu, por diversas vezes, preciso largar ela lá e ir trabalhar, mesmo estando em casa. Mas isso é um ponto muito positivo, mas, assim, usar isso com uma certa estratégia. A gente tá num mundo que... Tá muito difícil ser mulher aqui, né? Então, a gente tem que pensar nisso como estratégia, né? Hoje amanhã não é. E, assim, por isso que eu falo, tem que ser uma forma muito inteligente, até mesmo de ter um pouco de dinheiro, né? De onde que vem, enfim, não vem ao caso aqui. Mas, assim, guardar um pouco de dinheiro. Colocar numa previdência. Investir ter em um seguro coisa, de né? vida. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Ter algo, não sei como que pode ser um regime de casamento, mas às vezes tá tudo em nome do marido e a mulher não tem direito a nada. Então, vale ter alguma coisa no seu nome, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é o que a gente começou no inicinho falando, que dinheiro é liberdade. Com certeza. E aí,
pode ser que daqui a um tempo você não queira mais estar dentro desse relacionamento e tá tudo bem. Só que o problema é que muitas mulheres não saem de relacionamentos em que elas não querem mais estar, ou que elas vivem relacionamentos abusivos, ou que, né, elas sofrem de alguma forma e elas não conseguem sair desse relacionamento simplesmente porque elas não têm recurso financeiro nenhum para sair daquele relacionamento. Então, ela não tem autonomia, ela não tem essa liberdade, ela não consegue simplesmente sair, ela vai para casa de quem? Ela vai viver do quê? Às vezes até tem pai e mãe, mas fala assim, pra casa dos meus pais, eu não vou voltar. Eu prefiro estar aqui. Ou às vezes os pais não têm a menor noção da relação abusiva, ou da relação conflituosa. Até os pais não têm condição de receber aquela pessoa ali de volta, com filhos, né, às vezes. Então, assim, dinheiro é liberdade. O que a gente fala não é sobre uma crítica à esposa troféu, de forma alguma. É só uma orientação de que dinheiro é liberdade e que você tem que poder escolher estar ou não dentro desse relacionamento e não ser um condicionante estar nesse relacionamento por falta de condições de dinheiro. Porque ele me dá tudo, eu vou ficar aqui. Porque aí é pelo conforto só, né? Você não tá ali porque você quer. E assim, você ser obrigada a fazer tudo, porque quem mantém tudo sou eu. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Não só em relação à casa, mas às vezes atar ambientes onde você não quer estar. Sim. Porque o grande problema, muitas vezes, nesse tipo de relação, onde não existe uma independência financeira, é que você está sempre condicionada àquilo que o outro gostaria. Você vai perdendo o seu brilho de ser quem se é, porque você depende daquilo para que tudo aquilo seja feito da forma que agrada a quem fornece. É como se a gente voltasse para a casa dos nossos pais. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu a fadídica frase, né? Debaixo do meu teto você vai fazer o que eu quero, porque a casa é minha, quem paga suas contas sou eu. Pago as suas contas, e existem mulheres que vivem isso por pelo E aí mesmo a motivo. nossa conversa aqui é exatamente sobre isso. Não é você ter medo de viver esse tipo de relação, mas tenha consciência de que é necessário você se trabalhar para você ter condições financeiras de manter isso depois, ou de você poder falar, hoje eu não quero mais. Você ter opinião. De ser uma escolha de verdade, de você estar ali porque você quer. Você ter opinião ali dentro. Né? Você é como se fosse uma funcionária do seu marido ali. Simples assim. Porque eu tô te pagando. Às vezes, né? Não necessariamente pagando tá pagando com dinheiro. Teto, comida e... casa, comida, roupa lavada. E um cartão, e né? você precisa, às vezes, né? Você precisa fazer tudo que eu quero. Então, assim, tá vendo? Você tá indo no salão, você tá comprando o que você quiser. Tá reclamando de barriga cheia ainda. Te dou. E você tá reclamando de barriga cheia. Então, assim, se puder, quer ser esposa troféu? Fique à vontade. Mas se questione, né? Tenha um salário ali. Se assegure. Se assegure disso. E assim, porque muitas vezes o homem também não aceita. Fala assim, não, então eu quero investir nisso daqui. Tá bom, se ele não quer pagar diretamente, olha, então para ter tudo isso, me dá um salário de um valor definido aí, que aí a mulher pega esse dinheiro e faz dele o que ela quiser. Tem uma autonomia ali, mesmo que seja investir, seja botar em alguma coisa. E aí use pra ela mesmo, não pra comprar algo para os filhos, porque a gente vê isso. Porque agora eu tenho o meu dinheiro, eu vou comprar os negócios pro meu filho. Não. Aí seja a esposa que compra tudo com o cartão do marido, então. Mas assim, o dinheiro que é específico dela, dessa mesada aí que for, do salário, use para investir em você, no seu conhecimento, no seu futuro. A gente tem a tendência de não pensar lá na frente. Até porque mulher, você trouxe essa história, é muito interessante. Independente de ser troféu, de ser uma mulher casada, no meu caso, que sou mãe solo, né? O nosso dinheiro acaba, muitas vezes, sendo o dinheiro do filho também. Então, tudo que vai comprar, eu vou investir no meu filho. Você vai sempre buscando esse investimento ali e é uma obrigação dos genitores, no meu caso, que sou uma mãe solo, né? E do casal. Ontem mesmo eu falei, a Olivia vai precisar de aula particular, a professora pediu mais 3 aulas a mais, eu vou pagar uma, você paga 2, porque eu já tô pagando a aula particular. Então, assim, de forma com que o outro também entenda as responsabilidades dele. Porque mulher tem muito dessa coisa de querer ser a salvadora, a curadora, e vai se enfiando num monte de dívida,
para poder nutrir coisas para o filho, porque eu não posso deixar faltar para o meu filho com coisas que deveriam ser divididas. Então, assim, não tenha pena de homem, gente. Agora eu vou falar do meu lugar de fala, porque a Adri, né, casada, você também e aí eu vou falar do meu lugar de fala. Para as mães solos, que às vezes ficam com receio de justiça ou de bater boca e de correr atrás de recursos financeiros, que é de obrigação do genitor, não tenha medo, porque você não tem obrigação sozinha de sofrer pressão para pagar as contas do filho, que é de 2, não é de um só. O coitadinho tá apertado, não tem dinheiro. Bom, vale lembrar que na cadeia tem 4 refeições e vai ser uma delícia ele ficar lá de férias. Eu adoro. Vai ser o máximo. Muito brava. Eu acho que é prime, vai ser maravilhoso. Então não preocupa com isso. Não é um problema seu. Se você vai oferecer para ele um hotel maravilhoso ainda, se ele realmente não der conta. Então, não entrem nessas loucuras de fazer dívida com os filhos de vocês, porque o genitor não tá cumprindo, né? A dó no sentido contrário não existe, né? Não. Então, pensem bem. Quem tá cuidando aí... E eu acho engraçado, né? né? Porque assim, eu tô apertado. Então, lá em casa come 2, eu tenho que comprar roupa pra 2. E aí tem assim, mas o valor que eu pago pra você é muito. É muito. É muito. Bastante. Vai colocar na ponta do lápis. Não, eu queria fazer assim, um mês de teste. Vamos trocar? Troca durante um mês, devolve rapidinho, boba. E vai perceber rapidinho, né? Devolve em 2 minutos, porque não espera nenhum mês. O homem mês. normalmente não tem a disponibilidade que a mulher coloca que ela tem pra cuidar dos filhos. Exato. É porque mulher arruma tempo pra tudo, né, gente? A gente rebola daqui, rebola de cá. Negócio. Quem quer, faz. Exato. Exatamente. A gente queria ficar aqui conversando sobre muitos assuntos, porque financeiro é uma coisa que cutuca a gente de várias formas, mas eu acho que a gente tem 2 perguntas muito chaves, assim, pra te fazer, que eu acho que vai ajudar muita gente. A primeira delas é: o que é uma relação saudável com o dinheiro? Você poder escolher o que você vai fazer. É assim, né? Você ter esse dinheiro como algo positivo na sua vida. E você ter metas e objetivos. Eu costumo falar muito. Dinheiro sem nome, some. Então, se você não tem um nome para aquele determinado dinheiro, você vai gastar sem ver. Então, assim, se você tem alguma coisa, algumas questões aí passadas em relação ao dinheiro, cuide disso. Trate disso para que você não traga isso para a sua vida e leve o dinheiro como seu melhor amigo. Né? Ele tá aí para te ajudar a conquistar todas as suas coisas, a te dar liberdade, a te proporcionar realização de sonhos que muitas vezes a gente acha que não são alcançáveis porque a gente não coloca no papel. Então, cuide do dinheiro. E aqui a gente fala para todo mundo, mas a gente fala principalmente para mulheres, né? Então, direcionado para as mulheres, uma dica que você pode dar para quem quer mudar a relação com o dinheiro, quem quer mudar realmente a forma como enxerga o dinheiro, como trabalha o dinheiro, como se organiza esse dinheiro. Dá uma dica para quem não sabe por onde não sabe por onde começar. Minha vida tá o caos financeiro, me ajuda. Anota. É a primeira coisa, assim. E aí, aqui vem algo que muitas mulheres param. E aí, eu tive cliente que fez isso. Eu comecei a conversar sobre dinheiro, o fato mesmo, assim. Ela travou. Ela não conseguia falar, porque ela não se sentia merecedora do valor que ela tinha de salário. Então, assim, a primeira coisa, saiba quanto você ganha. Saiba onde você gasta. E aí, se tiver difícil, entenda o porquê que você não está conseguindo anotar aquilo ali. Porque você acha que você está gastando demais em algumas coisas que não deveria. Porque vem vozes na sua cabeça de coisas que você escutava. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que entender para onde esse dinheiro está indo. E ter essa questão depois também dos sonhos. Coloque as coisas no papel. Não adianta, a nossa cabeça não funciona o tempo inteiro. Para você lembrar, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu posso juntar desse jeito. Eu gastei tanto no final de semana, eu tenho tanto. Nenhuma cabeça funciona o tempo inteiro assim. Senão você fica o tempo inteiro pensando nisso e não abre espaço para outras coisas também. Então, assim,
É a primeira coisa que você tem que fazer em relação ao dinheiro, anotar. Ok. Onde as pessoas te acham para você educá-las financeiramente? Me acham no Instagram, @MarinaGAndrade. Estou lá. Sou uma pessoa um pouquinho que não posto tanto, mas qualquer dúvida que precisarem, eu estou à disposição. Se quiserem também, lá tem um link na bio para me chamarem no WhatsApp. Sempre tem uma primeira conversa para entender, porque muitas vezes a gente chega pensando que quando a gente vai fazer planejamento e orçamento, a gente vai trabalhar muito, vamos cortar tudo. E não, a gente vai tentar ver a melhor forma para poder você viver o hoje pensando no seu amanhã também. Muito bem. bom. Como forma de agradecimento, a gente tem um presente para você. Pode abrir. Obrigada. É um presente nosso e dos nossos parceiros. Então, nós temos a 3 Cosméticos como nosso parceiro, Versane Beauty também como nosso parceiro e NutriShape são os nossos apoiadores aqui. São coisas que a gente gosta, que a gente usa e que a gente trouxe de presente para você. Ai, que delícia. Esse é presente nosso. A gente que faz. Pensando na sua energia. Gente, NutriShape, cuida da nossa Meu pele. Deus. Tem muitas coisas aí para todas as suas versões. Nossa, usarei tudo. Escalda-pés para você Amei. descansar Tá quando você tá precisando cansada. Período de mudança, mexendo com tudo, ó. À noite, sexta-feira. Vai ser Ótimo esse o momento. lugar. Batom e gloss, que são o que a gente ama e a Amei, gente gosta de adoro. trazer para vocês, que a gente Adorei as cores. são lindas. E a Trias tem uma tecnologia muito avançada, você vai gostar bastante. Nossa, amei, gente, amei. Muito obrigada por, conceder o espaço aqui pra gente falar de algo tão importante, principalmente, assim, pra todo mundo, mas principalmente pra mulheres E também. que é pouco ensinado pra Sim, gente, né? que assim, escola não ensina. Acho Não. que deveria ensinar, mas, enfim, tá mudando. Tem várias escolas aí, vários programas que estão trazendo muita educação financeira para crianças já, mas é um longo caminho ainda que a gente tem que percorrer. E por isso que a gente tem que falar bastante Com sobre, certeza, né? com certeza. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, viu? Por abrir aqui com a gente um pouco do seu conhecimento. E bora seguir ela lá no Instagram para conhecer mais do trabalho dela. E ajudar a sua vida financeira aí. Que você fez essa promessa em 2026. Eu garanto que você Que a tá bem gente enrolada quer aí ainda. Todo mundo aqui, mulheres ricas, Com tá? certeza, não tenho Prósperas e medo do abundantes. dinheiro. Isso mesmo.